Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do estado de Pernambuco, mais precisamente no sítio Passagem das Pedras, foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade, trabalhou como artesão. Virgulino era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomum para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito do seu apelido é que sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terras, até que seu pai foi morto em confronto com a polícia em 1919. Virgulino jurou vingança e, junto de mais 2 irmãos, passou a integrar o grupo de cangaceiro Senhor Pereira. Em 1922, Senhor Pereira abandonou o cangaço e passou a liderança do seu bando para Lampião. A primeira ação do bando, comandada por Lampião, foi invadir a cidade de Belmonte, em Pernambuco, e assassinar o coronel e comerciante Luiz Gonzaga Lopes Gomes Ferraz. Após o ataque em Belmonte, o bando de Lampião foi visto entrando no estado de Alagoas. As ações do bando de Lampião passaram a ocorrer além das divisas de Pernambuco, chegando aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, de forma que em janeiro de 1923, o chefe de polícia desses estados se reuniram pela primeira vez para discutir a criação de uma força-tarefa conjunta de combate ao cangaço. Lampião e seu bando cruzaram a divisa de Alagoas com Pernambuco em junho de 1923 e atacaram o povoado de Belém do São Francisco, próximo a Salgueiro, roubando mercadorias no valor de R$1. Além disso, sitiaram Salgueiro, provocando a paralisação do comércio e o desabastecimento da cidade. Posteriormente, atravessaram a divisa estadual e ingressaram no estado do Ceará, onde o bando possuía apoio político. Em julho, Lampião atravessa Pernambuco e invade o estado de Alagoas, saqueando várias fazendas. Inicialmente, as autoridades reagiram tentando perseguir o bando de Lampião a cada relato de sua presença. Porém, às custas de deixar cidades menores do interior nordestino desguarnecidas. E isso facilitava ataques, quando Lampião despistava a polícia através de mensagem de telégrafos, noticiando sua presença em certas cidades que mobilizam grandes contingentes, enquanto ele atacava cidades menos guarnecidas. Com isso, os governos da Paraíba e Pernambuco, posteriormente os demais estados, aderiram. Criaram forças policiais móveis, chamadas popularmente de volantes. Essas forças passaram a ter permissão para entrar em estados vizinhos em busca de Lampião e seu bando. Em uma dessas missões, no mês de julho de 1925, uma força volante da Paraíba, composta de 19 homens comandados pelo sargento José Guedes, combateu parte do bando de Lampião, formado por 15 cangaceiros na fazenda Serrote Preto, localizada entre Pernambuco e Alagoas. No combate foi morto Levino, irmão de Lampião. Além do grupo principal, Lampião tinha um comando de diversos subgrupos paralelos, designando outros cangaceiros à frente, a exemplo de Corisco e Antônio de Egrácia. Em 1930, se junta afetivamente a Maria Bonita na Bahia. No mesmo ano, Lampião aparece no jornal The New York Times. Em 1936, seu cotidiano na Caatinga é fotografado e filmado por Benjamin Abraão Boto. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalo, e em traje de couro, chapéus, sandálias, casacos,
cintos de munição e calças para protegê-lo dos arbustos com espinhos típicos da vegetação da caatinga. Para proteger o capitão, como Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existia contrabandos de armas para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também era adquirido durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes da volante de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião. Saíam pulando. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em 7 estados, além de praticar roubos de gado, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estrupos. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores, fato citado amplamente na imprensa local. Apesar disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como os fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades locais que oferecia abrigo e alimentos ao bando por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e sua fuga das forças volantes do Estado. Sua companheira, Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, conforme apelidada pela imprensa, juntou-se ao bando em 1930, sendo a primeira das mulheres a integrá-lo. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha, Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. O casal teria tido ainda 2 natimortos. Lampião era devoto de Padre Cícero e respeitava as suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. Na ocasião, o padre sugeriu que Lampião largasse o cangaço. Este, porém, recusou. No dia 27 de julho de 1938, o bando se acampou na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das 5 horas da manhã do dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparavam para tomar o café. Quando um cangaceiro deu um alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os traiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido, quando os policiais do tenente João Bezerra da Silva e do sargento Anicleto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis. Os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar do cerco e a morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada do seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufórico com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. A força militar, comandada pelo então tenente João Bezerra da Silva, conhecido como à época Volante e posteriormente renomeada como a atual PEIMAL, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas, seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida, quando foi degolada. O mesmo ocorreu com Quinta-feira, Mergulhão, os dois também tiveram suas cabeças arrancadas em vida. Luiz,
Pedro Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Cochete e Marcela. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Esse detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapara da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do seu cangaceiro. Feito isso, salgaram seus troféus de vitória e colocaram em latas de queroseno, contendo um aguardente e cal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocado creolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela creolina, esse fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque, com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Percorrendo os estados nordestinos, o coronel João Bezerra da Silva exibia as cabeças, já em adiantado estado de decomposição, por onde passava, atraindo uma multidão de pessoas. Primeiro, os troféus estiveram em Piranhas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da prefeitura, junto com armas e apetrechos dos cangaceiros, e fotografados. Depois foram levados a Maceió e ao sudoeste do Brasil. No IML de Aracaju, as cabeças foram observadas pelo médico Dr. Carlos Menezes. Depois de medidas pesadas e examinadas, os criminalistas mudaram a teoria de que um homem bom não viraria um cangaceiro e que esse deveria ter característica única no gênero. Ao contrário do que pensavam, as cabeças não apresentaram qualquer sinal de degenerescência física, anomalias ou displasias, tendo sido classificada como pura e simplesmente normais. Do sudoeste do país, apesar do péssimo estado de conservação, as cabeças seguiram para Salvador, onde permaneceram por 6 anos, na Faculdade de Odontologia da UFBA. Lá, tornaram-se medidas pesadas e estudadas, na tentativa de se descobrir alguma patologia. Posteriormente, os restos mortais ficaram expostos no Museu Antropológico Estácio de Lima, localizada no prédio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, por mais de 3 décadas. Durante muito tempo, as famílias de Lampião, Corisco e Maria Bonita lutaram para dar um enterro digno a seus parentes. O economista Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá, em especial, empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros e parar, de uma vez por toda, a macabra exibição pública. Segundo o depoimento do economista, 10 dias após o enterro do seu pai, a sepultura foi violada, o corpo foi exumado e sua cabeça e braço esquerdo foram cortados e colocados em exposição no Museu Nina Rodrigues. O enterro dos restos mortais dos cangaceiros socorreu depois do projeto de 24 de maio de 1965. Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília, em particular nas conferências do poeta Euclides Formiga, e as pressões do povo brasileiro e do clero o reforçaram. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969. Os demais integrantes do bando tiveram seu enterro uma semana depois.